professora Ana Carolina, vou lecionar a disciplina de Arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, os exercícios devem ser realizados tendo como base nossas videoaulas, tá bom? Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de arte, então por favor peguem o livro, o caderno e uma bolsinha de lápis para que vocês possam anotar algo, algumas reflexões que a gente faz, alguma anotação que vocês queiram fazer, tá bom? Depois fica muito mais fácil para vocês estudarem se vocês forem montando esse guia no caderno de vocês. Bom, continuaremos com o capítulo 2 de Arte e Memória, só que hoje faremos da página 54 até a página 59. Então, por favor, acompanhem as leituras, não deixem de fazer as atividades que eu tenho passado para vocês e não deixem de reler, tá? Todos os momentos, porque eu não consigo colocar exatamente 100% do que está no livro aqui na nossa videoaula. Normalmente eu coloco para vocês no final, no final da videoaula, quais foram as partes que eu não coloquei na videoaula para que vocês possam ler. Então, por favor, leiam, é muito importante para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hoje vamos começar a falar de Por Dentro das Artes Visuais. Vocês devem ter percebido que o livro de vocês tem, em todos os capítulos, tem exatamente a mesma configuração. E essa parte do Por Dentro das Artes Visuais começa a inserir vocês dentro das artes visuais através e a partir do assunto que havíamos tratado anteriormente, que foi a obra da Sônia Gomes, através dos tecidos. Então vamos lá? Você viu que as obras da artista Sônia Gomes são criadas com materiais diversos e expostas de um jeito diferente? Isso porque, para criar e expor obras de arte, os artistas precisam pensar em alguns elementos a fim de transmitir suas ideias e intenções. Vamos conhecer esses elementos? Observem esta fotografia. Na verdade, essa é uma matéria de arte que normalmente a gente já começa a dar desde o 1º ano, quando temos livros didáticos, porque é bem divertido trabalhar com eles e principalmente muito lúdico, As linhas retas, as espirais, sinuosas, curvas, quebradas. Na verdade, a gente pode tratar elas também quase como linhas que tenham um humor, Uma linha dançante, uma linha irritada. Então, esse tipo de trabalho é muito utilizado, nas artes visuais e principalmente no trabalho com crianças e adolescentes, porque é divertido trabalhar com eles. Se eu pedir para vocês para fazerem uma linha dançante, vocês podem pensar numa dança da bailarina, por exemplo, e fazer uma linha espiral. Se vocês pensarem em uma dança a 2, por exemplo, uma valsa, vocês colocarem uma linha curva, Então é algo muito interessante se trabalhar, não só, porque estaremos fazendo arte, mas também exercendo uma parte muito importante da nossa imaginação. Pontos, linhas e texturas. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando batemos com a ponta do lápis no papel, por exemplo, estamos fazendo um registro, uma marca, um ponto. Esse tipo de registro pode ser feito com materiais diferentes e em suportes diferentes. Outro elemento que compõe a linguagem visual são as linhas. As linhas podem variar de direção, de tamanho, de espessura e cor. Veja alguns exemplos de linha, que foram aquelas linhas que a gente viu. Voltando aqui um pouquinho aos pontos, na verdade, existe uma escola de arte que foi o pontilhismo, que na verdade só realizava suas obras de arte através dos pontos, Não sei se vocês sabem o que é escola de arte, então eu vou voltar rapidinho aqui para vocês, para entenderem. A escola de arte é um movimento que durante um determinado tempo, em determinado lugar, acabou surgindo de acordo com os artistas. Então, por exemplo, nós temos, vamos ver uma pintura muito conhecida, que eu sei que todos vocês conhecem, a Mona Lisa. A Mona Lisa é do artista Leonardo da Vinci, que foi um italiano que fez parte do Renascimento. Então, as obras do Renascimento possuíam as mesmas características, os traços eram parecidos, a temática era parecida. Então, temos várias escolas de arte, temos o impressionismo, temos o expressionismo, temos o modernismo, E claro que isso vai variar um pouquinho de país para país. Por exemplo, o modernismo aqui no Brasil foi exatamente após a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro. E o pontilhismo foi uma dessas escolas literárias, onde os artistas somente utilizavam pontos para fazer as suas obras de arte. E, na verdade, a gente
tendo uma ideia pré-concebida, acha que é um pouco estranho. E quando a gente observa essas obras, são realmente magníficas. Na próxima aula eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos para que vocês entendam como é incrível fazer arte só com pontos. Uma artista que era muito comum de fazer artes com linhas, por sua vez, foi a Tarsila do Amaral. As linhas dela eram muito bem marcadas, né? Não era nada que esperava uma profundidade, como, por exemplo, o Renascimento da Mona Lisa, que quase não se observa as linhas. Nas obras da Tarsila, as linhas são demarcadas, às vezes fortes e grossas, né? Isso é fazer um trabalho com linhas. Na próxima aula eu também vou trazer isso para vocês vocês compreendam bem do que eu tô falando, tá? Vocês vão ver que o trabalho do pontilhismo é um dos meus preferidos e é incrível porque a gente pode fazer em casa, né? E fica bem bonito. No final, a obra fica maravilhosa. Os artistas também exploram as texturas como recurso para expressar sua arte. Nós percebemos a textura dos objetos quando os tocamos ou observamos atentamente sua superfície, que pode ser macia, áspera, lisa, enrugada. As texturas são elementos táteis, mas podem ser expressas visualmente como nas artes gráficas, no desenho e na pintura. A composição de uma textura visual é feita não só por meio da utilização e da combinação de linhas e pontos, mas também com manchas e efeitos gráficos. Observe as texturas abaixo. Então, quando a gente fala que a textura é tátil, isso quer dizer que a textura só pode ser sentida através do nosso toque, através do tato. Mas observando essas 4 imagens, que vocês podem ver aí no livro de vocês também, a gente consegue ver a textura, né? A textura lisa, a textura madeirada, a textura enrugada, a textura dobrada, né? Isso tudo é uma questão visual. A gente pode quase sentir na mão como é tocar essas texturas, mas ali é algo puramente visual. Nosso cérebro consegue entender qual é a textura somente no olhar. Agora vamos falar do espaço. O espaço é um elemento muito importante nas artes visuais, pois é nele que se organizam as formas perceptíveis aos olhos e ao tato. Os artistas podem explorar o espaço de muitas maneiras, seja através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que existe em torno dela. A depender de como ocupam o espaço, as obras de arte podem ser classificadas como bidimensionais ou tridimensionais. As obras de arte bidimensionais são realizadas em suportes planos, que, como o nome diz, têm apenas 2 dimensões, altura e largura, que é o caso das pinturas. Observem essa ao lado. Ela é bidimensional. Nós só temos a largura, a altura e observamos ela ali de frente, né? Quando apreciamos uma pintura, costumamos ficar de frente para ela e observar a superfície. Não há outra maneira de se observar. Por mais que vocês pensem, mas eu posso olhar um pouco de lado. Você está olhando um pouco de lado, mas ainda assim a única dimensão que você observa é aquela. Você distorce um pouco, né, aquela imagem através do seu olhar que está enviesado, mas continua sendo bidimensional porque aquela imagem não vai se modificar, ela continua sendo a mesma. Já as obras de arte tridimensionais, além de altura e de largura, elas têm profundidade. Isso quer dizer que elas têm volume e ocupam lugar no espaço. É por isso que quando apreciamos uma escultura, por exemplo, podemos observá-la de frente, dos lados, por cima, por baixo, por trás. Se você observar a parte de trás de uma pintura, você vai ver as costas da armação, né, do quadro. Então, realmente não há essa possibilidade. Tradicionalmente, obras de arte, como as pinturas, são classificadas como bidimensionais. Relevos e esculturas são chamadas de tridimensionais. Bem tranquilo de entender, né? Você consegue observar por vários lados, ela é tridimensional, né? Se você consegue observar somente ali, né, aquela imagem chapada da pintura, ela é bidimensional. No entanto, embora essas classificações existam, é importante saber que elas são cada vez menos rígidas. As colagens, por exemplo, podem ser bidimensionais ou tridimensionais, dependendo dos materiais usados pelos artistas. Observe ao lado a imagem de outra obra da exposição Linhas em Tramas, da Sônia Gomes. Na exposição Linhas em Tramas, ainda que a obra rodilha tenha sido fixada na parede, como costuma acontecer em obras bidimensionais como a pintura, ela possui volume e pode ser apreciada de diferentes ângulos da mesma maneira que uma escultura, que é esta obra aqui, que está aqui do lado, que também está aí no livro de vocês, né? Apesar dela estar ficcionada na parede, você pensa, ela é bidimensional? Na verdade, não. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque ela tem volume. Quando eu falo para vocês que um quadro está aqui, e por mais que eu olhe
enviesado para este quadro. A imagem continua a mesma, é porque eu não tenho um volume, né? O quadro, ele é chapado, ele é uma chapa, né, de diversos materiais que não pode ser modificado. Esse, entretanto, nós temos volume, né? Ele se expande para frente e para os lados. Então, quando eu observo da mesma maneira, mesmo exemplo, quando eu faço isso, eu não observo mais a mesma imagem que estava lá, eu observo uma outra imagem. Mais importante do que definir se essa e se outras obras de Sônia Gomes são esculturas ou objetos, colagens ou montagens, é buscar entender de que forma a artista utiliza materiais e técnicas diferentes para criar sentidos e provocar sensações e reflexões no público. Materiais. Vamos falar agora dos materiais. Sônia Gomes utiliza materiais que nem sempre são comuns em obras de arte, já que por muito tempo os artistas privilegiaram outros tipos de material, mais duráveis, como a tinta a óleo, o mármore e o bronze. A partir do século XX, alguns artistas passaram a desafiar muitas convenções sobre o que poderia ou não ser aceito em arte, abrindo espaço para o uso de objetos do cotidiano e de elementos até então pouco valorizados na produção de suas obras. Isso começou a acontecer quando outra escola de arte, vamos aqui falar de escolas de arte novamente, surgiu no mundo, que foi o dadaísmo. O dadaísmo, ele passou a observar a arte de uma maneira que ela não havia sido observada anteriormente. Eles começaram a questionar. Mas o que é arte? O que eu posso considerar arte? Será que a arte é somente quando um escultor pega uma grande pedra de mármore e esculpe um ser humano perfeitamente como fez Michelangelo? Será que obra de arte é somente quando um artista como Leonardo da Vinci pega uma tela e faz uma tintura a óleo? Peraí, será que só isso que é arte? Então passaram a questionar a arte e falar, não, várias coisas podem ser arte. Inclusive, eu não vou me recordar agora do autor, mas eu posso trazer para vocês também. Uma das obras mais famosas do dadaísmo é simplesmente um vaso encostado na parede. E pronto, né? Então, o que pode ser arte, o que não pode ser arte, né? A gente tem que questionar aqui. Nessa época, havia uma questão também socioeconômica envolvida, que a arte, ela não era considerada vinda dos mais pobres, né? A arte, ela sempre teria que ser ligada aos intelectuais, ligada às pessoas mais ricas, e aí passou-se a questionar também esse movimento. Ao optar por materiais perecíveis como tecidos, rendas e bordados, na produção de seus trabalhos, Sônia Gomes transforma esses elementos do cotidiano e cria significados diferentes e originais para eles. Agora vamos falar de tecidos. Um tecido é basicamente o resultado de entrelaçamento de fios ou de fibras. Hoje existem muitos processos mecânicos e automatizados para fabricar tecidos, mas a forma mais tradicional de produzi-los é manualmente, com a ajuda de um tear, um aparelho para a produção de tecido, em geral feito de madeira. Esse trabalho manual é feito pelos artesãos, que muitas vezes, além de produzir o tecido, criam peças de artesanato que atualmente podem ser encontradas tanto em comércios locais quanto em galerias, museus e outros espaços de divulgação da arte. Para criar a estrutura do tecido, um conjunto de fios do mesmo tamanho é preso e esticado longitudinalmente no tear, formando aquilo que chamamos de urdidura. Depois, outro conjunto de fios, chamado de trama, é entrelaçado no sentido transversal da urdidura, em um movimento que dá origem ao tecido. Observe as imagens a seguir. Os fios usados para tecer são feitos de fibras que podem ser naturais, de origem vegetal, animal ou mineral, artificiais ou sintéticas. Então, observem, os fios laranjas são a urdidura, né? Eles estão ali, né? E, de repente, passa-se a dar um entrelaçado com a trama, que é o fio azul. Então, o laranja é a urdidura e o azul é a trama. Um exemplo de fibra natural de origem vegetal é o algodão, bastante utilizado na produção de roupas. Já as fibras naturais de origem animal podem vir da secreção glandular de alguns insetos, como é o caso da seda, produzida a partir do casulo do bicho da seda ou do pelo de animais, como a lã retirada nas ovelhas. Vocês sabiam que a seda vem do bicho da seda? Pois é. As fibras naturais minerais, por sua vez, podem vir de matérias-primas como o carbono e o amianto. Esse último é proibido em muitos países por comprovadamente causar diversas doenças nas pessoas que trabalham com ele. O amianto no Brasil ainda não está proibido, mas creio que é um movimento natural, né? No mundo inteiro esse material já está
sendo proibido porque eles causam doenças muito sérias. As fibras artificiais, como a viscose e o acetato, são produzidas em laboratório com matérias-primas naturais, como a celulose extraída da madeira. Enquanto as fibras sintéticas, como a poliamida e o poliéster, são elaborados de derivados de petróleo. Para transformar a fibra em linha, é preciso fiá-la, ou seja, tecê-la aos poucos até transformá-la em um fio. Atualmente existem máquinas de fiar manuais e automatizadas. Então aí nós temos agora algumas experimentações, que são sugestões de atividades, tá? Essas atividades vocês vão poder fazê-las se vocês acharem que seria divertido. Eu acho que seria divertido e que seria muito importante para vocês, para o conhecimento de vocês, tá? Então uma sugestão de atividade. Se vocês fizerem, me mandem as fotos, que eu vou querer muito poder ver essa tecelagem. A primeira experimentação é a tecelagem com papel, né? Observem aí que a régua foi utilizada e não foi à toa, né? Para que o trançado em papel fique realmente perfeito, é preciso que todas as tiras tenham o mesmo tamanho. E seria importante também que fosse do mesmo papel. Apesar de serem cores diferentes, né? A gente precisa observar que os dois sejam do mesmo papel, da mesma grossura, para que a tessitura fique bem bonita. E a segunda opção é a tecelagem com papelão e linha, né? Então essa aí eu acho um pouquinho mais difícil, mas mais gratificante também, né? Você cortaria a lã, enrolaria no papelão e depois, que seria a sua urdidura, e depois viria com a trama. Vocês podem optar por qualquer uma dessas duas experiências, tá? E se vocês fizerem essa experiência, por favor, mandem para mim, que eu quero muito ver como vai ficar o trabalho de vocês. O que você acha de fazer uma tecelagem com papel ou papel de linha? Faça um diário de bordo e anote as dificuldades que encontrou no projeto que escolheu. Então, se vocês decidiram fazer um dos projetos, escrevam no caderno, né? Tecelagem de papel. E aí expliquem como vocês escolheram papel, como foi para cortar, como foi para tecer. Não se esqueça de fotografar e enviar os trabalhos para o colégio, que eu quero muito ver, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam a página 58 e 59, tá? São as páginas em que nós explicamos exatamente, onde está explicado exatamente onde estão as atividades, tá? E para vocês saberem exatamente o passo a passo, porque que eu falei muito por alto, mas na verdade vocês podem observar o passo a passo nessas páginas. Nós nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.